Crônicas do Amanhecer de 23 de setembro. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Por que Igreja Católica mudou posição sobre exorcismo? Parte 1. Joseph P. Laico, que é professor de estudos religiosos da Universidade Estadual do Texas, nos Estados Unidos, escreveu para BBC Brasil dia 8 de junho de 2022. Em setembro de 2021, uma criança com 3 anos de idade foi morta durante uma sessão de exorcismo em uma pequena igreja pentecostal em San José, na Califórnia. Alguém supostamente apertou a garganta da criança e manteve sua cabeça baixada durante a cerimônia, o que provavelmente asfixiou. Em maio de 2022, 3 familiares da vítima foram acusados de crime de abuso infantil. Diversas mortes famosas ocorreram em rituais de exorcismo no passado. Em 1976, a alemã Elise Michel morreu de desidratação e desnutrição depois de cerca de 10 meses de exorcismos católicos. E, em 2005, a freira ortodoxa romena Maricica Irina Cornici morreu na ambulância depois de uma sessão de exorcismo na qual ela foi acorrentada a uma cruz. O exorcismo é praticado na maior parte das culturas do planeta, mas, no imaginário ocidental, ele é mais associado ao catolicismo. Essa associação vem sendo um ativo ou um passivo da Igreja, ao longo de diversos períodos da história. Na maior parte do século XX, o exorcismo foi incrivelmente raro nas nações ocidentais e, muitas vezes, observado com constrangimento pelas autoridades católicas. Nos dias atuais, a Igreja Católica alterou completamente sua posição sobre a discussão do exorcismo. Muitos católicos conservadores adoraram o exorcista. Os tradicionalistas, católicos conservadores que questionaram as reformas do Concílio Vaticano II, capitalizaram essa nova procura por exorcismo, defendendo que a modernização havia deixado os católicos vulneráveis a ataques demoníacos. E a Igreja Católica também enfrentava concorrência. As pessoas que não conseguiam uma sessão de exorcismo dos católicos agora tinham diversas opções. Os pentecostais vinham expulsando demônios há décadas. E havia também um sem número de curadores da nova era oferecendo sessões de exorcismo. O exorcismo tornou-se mais presente na cultura católica, evangélica e pentecostal. Um estudo da empresa de pesquisas YouGov, realizado em 2013, concluiu que 51% dos americanos acreditam em possessão demoníaca. Mas, ao mesmo tempo, a frequência dos fiéis nas igrejas católicas continua a cair. Essa tendência reflete um padrão maior de polarização cultural nos Estados Unidos, entre o secularismo crescente e uma cultura religiosa cada vez mais conservadora. E, de fato, o exorcismo vem desempenhando um papel cada vez mais importante na guerra cultural. Em 2020, um arcebispo em São Francisco realizou uma sessão de exorcismo em um local onde manifestantes haviam derrubado uma estátua do missionário espanhol Junípero Serra em uma igreja. Serra foi canonizado em 2015, mas os nativos americanos o acusam de ter incentivado e auxiliado o genocídio dos povos indígenas pelos espanhóis. Enquanto essas tendências continuarem, será difícil dizer por quanto tempo figuras como o Papa Francisco conseguirão manter o comando. E, enquanto isso, é provável que o exorcismo encontre apelo cada vez maior entre os católicos e também em outras denominações religiosas. No livro A Obsessão, Allan Kardec esclarece os pontos principais, que nunca devem ser perdidos de vista, porque são uma espécie de chave da abóbada do edifício.
Os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas de seu invólucro corporal, ainda apresentam uma variedade maior que a que encontramos entre os homens na Terra, por isso que vêm de todos os mundos, e porque entre os mundos a Terra nem é o mais atrasado, nem o mais adiantado. Há, pois, espíritos muito superiores, como os há muito inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes, aos levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas, facetos, espirituosos, trocistas, etc. 2. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado. Espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, conforme eles próprios sejam bons ou maus. 3. Pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. 4. Entre os espíritos que nos cercam há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos, e cujo impulso seguimos sem nos apercebermos, felizes se escutarmos a voz dos bons. 5. Ligam-se os espíritos inferiores àqueles que os escutam, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. 6. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se desde que não sejam escutados. 7. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. A obsessão é a ação quase que permanente de um espírito estranho, que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. A estreita subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. A fascinação é uma espécie de ilusão produzida ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, e essa ilusão produz um logro sobre as coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. 8. Por sua vontade pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude de seu livre-arbítrio, ele tem escolha entre o bem e o mal. Se aquela ligação chegou a ponto de paralisar a vontade e se a fascinação é tão grande que oblitera a razão, a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Antigamente dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Para nós a possessão seria sinônimo de subjugação. Não adotamos este termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença em seres criados para o mal e a ele votados perpetuamente, quando apenas existem seres mais ou menos imperfeitos e todos podem melhorar. Segundo, porque ele implica igualmente a ideia de tomada de posse do corpo pelo espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que existe apenas uma ligação. O vocábulo subjugação dá uma perfeita ideia. Assim, para nós não há possessos, no sentido vulgar da palavra, há simplesmente obsidiados, subjugados e fascinados. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de setembro de 2022.